A soma de 4 números é 100. 3 deles são primos e um dos 4 é a soma dos outros 3. O número de soluções existentes para este problema é... Então tá, pessoal, o problema fala de 4 números, dos quais 3 são primos. Então vamos supor que os primos sejam P1, né, o primo 1, primo 2, primo 3 e o quarto número eu vou chamar de X. Então aqui estão os 4 números em questão. 3 são primos e outro não. O problema está dizendo que a soma dos 4 é 100, ou seja, o P1, né, quando você somar o primeiro primo com o segundo primo, com o terceiro primo, com o X, isso tem que ser 100. E além disso, um dos 4 é a soma dos outros 3. Então, inicialmente, eu vou considerar que o último número aqui, que é o X, é a soma dos outros 3. Ou seja, é o primo 1 mais o primo 2 mais o primo 3. Aí você poderia estar me questionando, mas professor, não poderia acontecer o primeiro primo ser a soma dos outros 2 primos com o X? Poderia, mas isso não vai poder acontecer conforme eu vou mostrar para vocês no final do exercício. Tudo bem? Então, o problema fala de 4 números, dos quais 3 são primos e o outro não, e a soma desses 4 números dá 100, e um deles é a soma dos outros 3. Muito bem. Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal, olha só. Olhando aqui para a primeira informação, né? Essa primeira informação. No lugar desse X aqui, tá vendo? Eu vou colocar P1 mais P2 mais P3, porque a gente sabe que o X aqui, tá vendo? Ó, é o P1 mais P2 mais P3. Então, a gente vai obter, ó, P1 mais P2 mais P3 mais, no lugar do X, P1 mais P2 mais P3, isso tem que ser igual a 100. Excelente. Bom, observe que a gente tem pares aqui, né? 2P1, 2P2 e 2P3. Então, vamos somar essas quantidades iguais aqui, ó. Eu tenho um P1 com P1, dá 2P1. Eu tenho um P2 e outro P2, dá 2P2. Com P3 com P3 dá 2P3. 2P3. Isso tem que ser igual a 100. E aí você pode dividir tudo isso aqui por 2 e obter P1 mais P2 mais P3. Isso tem que ser igual a 100, não, agora a 50. Nós estamos dividindo tudo por 2, né? Igual a 50. Vamos lá. Pronto, agora a gente começa a analisar, né, usar o que o problema deu para a gente. O problema está falando para a gente que esses 3 números, pessoal, P1, P2 e P3, são números primos. Aí já vem aquela primeira pergunta de seleção. Pode esses 3 números serem ímpares? Não, porque a soma de 3 números ímpares necessariamente é um número ímpar. E o resultado está dando 50. É par. Então, significa que um deles é par, pode ser um par e 2 ímpar, isso pode acontecer, ou os 3 serem pares. Mas os 3 sendo pares não é o caso, porque o único par primo é o 2. Aí você teria 2 mais 2 mais 2, daria 6 e não 50. Portanto, você vai concluir que um deles é 2, um deles é par e os outros 2 são ímpar. Então, vamos supor que o primeiro primo aqui, ó, seja o 2, o P1 seja o 2. Tudo bem? Se esse P1 é 2, tudo bem? Significa que a soma dos 2 outros primos tem que dar 48. Significa que o primo 2, o segundo primo, mais o terceiro primo, tem que dar 48. Bom, então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou listar todos os primos que são menores que 48, né? Porque eu estou procurando 2 primos, tal que a soma desses 2 primos é igual a 48. Então, inicialmente, vamos listar aqui todos os primos menores que 48. Quais são? É o 2, é o primeiro, depois vem o 3, 5, 7, quem mais? 11, 13...
depois do 13 vem 17, 19, depois do 19 vem o 23, depois do 23 vem o 29, 31, 37, depois do 37 vem 41, 43 e por fim o 47. Esses são os números primos menores que 48. Agora a gente deve pensar em pares de primos, tal que a soma é 48. Quais são esses pares de primos? Olha, a gente pode ter, por exemplo, o 5 e o 43, na verdade. Olha, 5 e 43. 5 mais 43 dá 48. Então já tem uma solução para o problema, que é o 5 e 43. Muito bem. O que mais pode acontecer? Pode acontecer do 7 e 41. Então posso ter aqui o 7 com 41, também dá soma 48. Pode ser também o 11 com o 37, não pode? Pode ser o 11 com 37. Vamos colocar um quadradinho aqui e aqui, ó, 11 e 37. Pode ser quem mais? Pode ser o 17 e o 31. Ó, o 17 e o 31, triângulozinho. Tem mais algum? Poderia ser mais o quê? 19 e 29, na verdade, uma estrelinha agora, o 19 e o 29. Pronto. Quantos pares de primos satisfazem esse problema? 5, na verdade? Portanto, o número de soluções desse problema é 5. Alternativa certa, letra D. Questão de altíssimo nível. Talvez seja uma das mais bem elaboradas dessa lista de exercícios. Agora eu quero comentar com vocês o seguinte fato. Por que não poderia, por exemplo, considerar que o primo... que isso aqui acontecesse? Ó, um dos primos seja a soma dos outros dois primos com o x. Por que não pode acontecer isso? Por que necessariamente tem que ser o x igual à soma dos outros três primos? Pelo seguinte, olha só, volte aqui para a primeira equação. Aqui você vai ter, ó, P2 mais P3 mais x. Então, de acordo com a primeira equação, a gente vai obter o P1 igual a 100, não é verdade? Igual a 100. Então, P1 mais P1, 2P1 igual a 100. E o P1 seria igual a 50. Um absurdo. Por que aqui a gente tem um absurdo? Porque esse P1 é um número primo e o 50 não é um número primo. Então, isso aqui não pode acontecer. Tudo bem? Então, realmente, esta aqui é a situação. É o quarto número, que é o x, que é a soma dos outros três números que são primos.